Voltamos ao vivo com o primeiro debate entre candidatos à presidência da República nas eleições de 2018. Em caso de segundo turno, já está definida com os partidos a data de 11 de outubro para o encontro entre os dois candidatos aqui na Band. Neste terceiro bloco, volta o confronto direto. Desta vez, cada candidato pode ser escolhido até 2 vezes. Lembrem-se que no bloco de confronto direto anterior eram 3. Os tempos são os mesmos, mas a ordem muda de acordo com o sorteio prévio. E o primeiro a perguntar, de acordo com este sorteio, neste bloco, é o candidato Álvaro Dias. Candidato, olho no cronômetro. Vamos lá. Governador Alckmin. Olha, será tudo blá, 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 não resolveremos nada nesse país se não acabarmos com as organizações criminosas que assaltam esta nação. Por isso, Operação Lava Jato é prioridade. E é por essa razão que eu disse que convido o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e continuar a limpeza. Eu indago do governador Alckmin o que ele acha dessa posição. Olha, eu entendo que a Lava Jato, senador Álvaro Dias, ela é uma conquista da sociedade, né? Isso não há nenhuma hipótese de mudar. O que nós precisamos é aprofundá-la, é acabar com a impunidade do chamado crime do colarinho branco. Então, quem deve, cadeia. É isso que se deseja e é isso que deve ser feito. E entendo que nós devemos reformar as instituições, começando pela reforma política. Não é possível continuar com 35 partidos e, de outro lado, ainda termos voto proporcional. Eu defendo voto distrital, misto, modelo alemão. O vizinho fiscaliza, cria uma proximidade maior. Nos Estados Unidos, o mandato de deputado é 2 anos. Ninguém reclama, nem o representante, nem o representado. E aprimorar os nossos sistemas de controle, Controladoria Geral da União, todo o apoio aos sistemas de investigação, Ministério Público, os poderes são independentes, né? E esse é o bom caminho, é o que nós acreditamos. E exemplo, aliás, quero reiterar, eu também fui deputado estadual, federal, governador, não tenho nenhuma aposentadoria, abri mão de tudo. Tenho o INSS, R$ 5.000 aos 63 anos de idade. Eu peço mais uma vez ao povo brasileiro, abra o olho. Quando alguém aparece combatendo corrupção, há que se perguntar: aonde estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Nós queremos institucionalizar a Operação Lava Jato como uma espécie de nossa tropa de elite no combate à corrupção. Cabo eleitoral dos investimentos, da geração de emprego, porque certamente nós enviaremos ao mundo uma outra imagem, a imagem de seriedade. O Brasil voltará a ser sério. E os investimentos que foram expulsos daqui pela corrupção e pela incompetência retornarão. E os nossos governantes terão que pedir perdão ao povo brasileiro. Candidato Alckmin. Olha, nós temos que, há um princípio em medicina que diz que suprima a causa, que o efeito cessa. Reforma política, essa sim vai fazer uma grande diferença no sentido de melhorar a qualidade da política brasileira. Diminuir o tamanho do Estado, agências de Estado totalmente distantes de partido político. Hoje, dos 40 cargos de diretores de agências reguladoras e fiscalizadoras, 32 são nomeações partidárias. No meu governo não terá, como não teve em São Paulo, na Artesp e na Arcesp, nenhuma nomeação de natureza de política partidária. Esse é o bom caminho, reforma do Estado, reformas de base. Candidato Henrique Meirelles, sua pergunta e quem vai responder. Já que ele já está respondendo, eu vou então fazer outra pergunta ao candidato Alckmin.
O Brasil tem deficiências sociais muito grandes. Eu acredito que o melhor programa social que existe é a criação de emprego. Mas é necessária a complementação. Para isso, o Bolsa Família tem se mostrado fundamental. No entanto, o Bolsa Cidadão, a renda cidadã, que é o Bolsa Família do Estado de São Paulo, caiu ano a ano nos últimos anos, inclusive no seu governo. A minha pergunta é: o que você vai fazer em relação a esse problema quando for eleito presidente e enfrentar decisões sobre o Bolsa Família? Olha, primeiro, o Bolsa Família é um ótimo programa e nós pretendemos até ampliá-lo. O BNDES tem lá 200 e tantos bilhões de reais que são do governo. Nós vamos trazer de volta gradualmente parte desses recursos. E esses recursos nós vamos investir prioritariamente na área social e especialmente no Nordeste brasileiro. Água no semiárido. Ajudei na questão da transposição do Rio São Francisco. Emprego, emprego e emprego. É isso que vai ser o caminho. Aqui em São Paulo nós temos os programas sociais muito bem avaliados. O programa nosso do restaurante Bom Prato, há 18 anos, R$1. O nosso Renda Cidadã nós substituímos pelo Renda Família. Nós abrigamos toda a família. Moradia para quem precisa, temos o maior programa habitacional e habitação de interesse social. Quem ganha um salário mínimo tem acesso à casa própria através do nosso programa da CDHU. E inovamos fazendo a PPP da habitação aqui no centro de São Paulo, trazendo quem mora na periferia para poder morar mais perto do centro, mais perto do seu trabalho. Saneamento básico e promoção de emprego e renda, agricultura, turismo, serviços, comércio. Candidato Meirelles. É surpreendente esses comentários, pois em editorial publicado no site do seu partido, candidato, chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola. E o PSDB escreveu ainda que o programa é um populismo rasteiro. Um dos maiores aliados, que é o DEM, diz que ele escraviza as pessoas. Eu vou fazer o contrário. Quando eu estava no Ministério da Fazenda, nós criamos as condições de aumento de orçamento e condições para aumentar o valor do Bolsa Família e a cobertura do Bolsa Família. Quando estive no Banco Central, o país cresceu, gerou recursos para que o Bolsa Família no governo do Lula também fosse criado. Por quê? Porque nós criamos desenvolvimento, criamos condições e investimos no social. Olha, rememorar a memória do candidato Henrique Meirelles, o Bolsa Família é a junção de 3 programas de complementação de renda da rede de proteção social do governo do PSDB. Quem criou o Bolsa Escola? Havia um apoio para a família, um único compromisso, que a criança frequentasse as aulas. O Vale Saúde, o Bolsa na área de saúde, único compromisso, que as crianças fossem ao pediatra e tivessem a vacinação. E o Vale Gás. Corretamente, o governo unificou os 3 e criou o Bolsa Família. Nós vamos até ampliar o Bolsa Família. Agora, nós vamos usar que dinheiro? O dinheiro da Bolsa Banqueiro. Vai ser o dinheiro da Bolsa dos Banqueiros que vai ajudar a expandir os programas de natureza social. Candidato Bolsonaro, é a sua vez de perguntar, e eu gostaria de alertar que o candidato Alckmin, perguntado já 2 vezes, não pode mais ser alvo de novas perguntas, se é que o senhor pretendia. Eu vou perguntar para o meu colega do Rio de Janeiro, Cabo Daciolo. Daciolo, concordo contigo, em parte, no começo da tua apresentação aqui. Nós estamos num teatro. Nós sabemos, tá, que qualquer um dos outros, porventura, venha ganhar as eleições, vai se reunir lá nos porões do Jaburu com os líderes partidários e ratear o Estado. Ministério para um, secretaria para outro, estatal para outro, diretoria de banco para outro, etc. Essa forma de fazer governo, você acha que pode dar certo, Daciolo? Nação brasileira, o momento é o agora da transformação. Todos estão visualizando esse debate, todos já visualizaram e sabem, conhecem muito bem cada político que se encontra aqui. Você já viveu esse momento,
Momento que promessas. O povo já não aguenta mais promessa. Chega de promessa. Queremos atitude. Aqui, vocês ouviram falar aqui as propostas. Agora eles têm a solução para tudo. Vem a solução de tudo. Eu dei o exemplo do Geraldo Alckmin. Ele fechou com a coligação de 9 partidos. Eu pergunto, qual é a liberdade desse homem de governar para a nação? Quem é que está bancando isso tudo? Nós estamos falando de um fundo partidário que saiu e foi para 2.600. Desses 2.600, 1.700 é da coligação que aconteceu aqui. Tem certeza que esses homens têm liberdade para governar para o povo? Tem certeza que eles vão transformar alguma coisa para a nossa nação? O momento é do novo, o momento é de transformação, o momento é o agora. E eu quero fazer um pedido. Todos aqueles brasileiros que pensam em sair do país, não saiam do país. E aqueles que estão fora do país, retornem para o país, porque está chegando o momento do crescimento, está chegando o momento da prosperidade, está chegando o momento de nós clamarmos a Deus, aquele que vai dar vitória para a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Transformação, ela está próxima. Confie, fé, esperança e amor. Vamos transformar a nossa nação. O candidato Bolsonaro está inseguro por conta daquele primeiro adulto. Não, tudo bem. Agora, vamos lá. Alguém que está em casa, por acaso, sabe o nome do ministro da Educação? Sabe o nome do ministro da Saúde? Da Ciência e Tecnologia? Não. Sabe por quê? São pessoas insignificantes que são colocados lá para trabalhar para o partido político. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. Candidato Daciolo. Eu queria deixar uma coisa bem clara. Até o momento presente, eu nunca saí em pesquisa nenhuma. Quero até fazer essa reivindicação. Nunca me botaram em nenhuma pesquisa, nem para colocar 0%. Nunca colocaram. E eu estou aqui agora na primeira oportunidade de mostrar para o povo. Eu sou o Cabo Daciolo, servo do Deus vivo, sou cristão, bombeiro militar. E dizer ao meu companheiro Bolsonaro, não único não, irmão. Eu estou aqui, nação brasileira, nós estamos aqui, vamos transformar a nação brasileira para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, lembrando, cuidado com esses políticos que estão há anos na nação. Eu até acredito que no futuro bem próximo já está na hora de encostar. Eles são o espelho do que nós estamos vivendo hoje com a nação brasileira. É o reflexo, é simplesmente os culpados, parte de culpados, estão aqui conosco aqui. Vamos transformar, chega, dá oportunidade para o novo, o momento é o novo, vamos transformar a nossa nação. Candidato Geraldo Alckmin, pela sequência determinada em sorteio, a pergunta é sua e a escolha de quem vai responder também. Olha, a pergunta eu pergunto para a candidata Marina Silva e o tema, quero voltar à questão da educação, que nos parece absolutamente prioritária. O Brasil tem no PISA uma avaliação muito ruim e um número de alunos no terceiro ano ainda não sabendo leitura e matemática e também número muito elevado. Então, a minha pergunta à candidata, qual a sua proposta para a questão educacional? De fato, a educação faz a diferença na vida de uma pessoa. E eu sou um milagre da educação. Eu fui analfabeta até os 16 anos, fiz Mobral, supletivo de primeiro e segundo grau, sou com muito orgulho professora de História pela Universidade Federal do Acre. Eu sei o que a educação pode fazer na vida das pessoas. E é por isso que o meu compromisso com a educação é um compromisso inarredável, educação de qualidade. É por isso que também estamos dialogando com Todos pela Educação, que está oferecendo a todos os candidatos uma proposta que, se for implementada, a gente pode iniciar um ciclo de prosperidade na educação. A gente já tem quantidade, mas nós vamos trabalhar a qualidade. Hoje nós ainda temos mais de 500 mil crianças que estão fora da escola. Nós temos jovens que terminam o segundo grau, não sabem ler e interpretar um texto. 14% não sabem fazer operações simples de matemática. Nosso compromisso é que toda criança até os 7 anos esteja alfabetizada, que todo jovem saia do segundo grau com
o aprendizado adequado à sua escolaridade e de que tenhamos recursos que sejam mais gerenciados e que os professores sejam bem remunerados, valorizados econômica e simbolicamente. A educação, às vezes, vira um discurso oco, entra governo e sai governo e é prioridade, mas nós queremos fazer da educação uma prioridade para que ninguém tenha que entrar por uma fresta como eu tive que entrar. A réplica. Olha, quero dizer que a nossa prioridade será a educação básica, ensino infantil, 0 até 5 anos de idade, ensino fundamental, 6 a 14, e ensino médio. Começando pelo ensino infantil. Aqui em São Paulo nós fizemos de maneira inovadora o creche-escola. Foram quase 300 creches-escolas entregues e outras tantas estão em obra. Nós vamos zerar a fila. Quero falar para as mamães aqui, para as famílias, zerar a fila das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Nós queremos todas as crianças no ensino infantil, na EMEI e na pré-escola. Ampliar as vagas de creche e, evidente, a valorização do professor, como fizemos em São Paulo nas escolas de tempo integral, com 75% a mais. Candidata. Eu sei o quanto é importante uma criança ser estimulada na idade certa. De 0 a 5 anos de idade, a criança cria a sua estrutura de aprendizagem. E quando isso não acontece, ela vai ter prejuízos para o resto da vida. Nós temos que focar na educação infantil, com certeza, no ensino fundamental, no ensino médio, para que aquelas condições que eu disse sejam efetivamente cumpridas, valorizando os professores, inclusive com salários que sejam dignos. Agora, tome muito cuidado, porque às vezes se faz um discurso oco da prioridade da educação, mas o condomínio já está cheio de lobo mau querendo comer o dinheiro da vovozinha. A próxima pergunta é da senhora, candidata Marina Silva, e também a escolha de quem a responderá. Bem, a minha pergunta vai ser para o Ciro Gomes. Ciro, quando você foi ministro do Meio Ambiente, eu tive a oportunidade de trabalhar com você. Fizemos um esforço muito grande para que se tivesse a licença da transposição de São Francisco, porque ela era importante para os estados que precisam dessa transposição para ter o provimento de água. E, infelizmente, nós não tivemos o devido acompanhamento em relação ao compromisso da transposição. Como é que isso está previsto no seu governo? De fato, é preciso que se faça justiça. A Marina, minha estimada amiga, foi uma ministra do Meio Ambiente absolutamente notável. Tive o privilégio de trabalhar com ela, me deu um trabalho infernal pela boa causa, defendendo, né, os requisitos ambientais, mas finalmente conseguimos licenciar o projeto São Francisco, que inacreditavelmente, daquela época para cá, ainda não terminou. Falta 3% e é uma das 7.300 obras paradas que eu vou começar imediatamente, então logo desvencilha aí algumas coisas de burocracia. E há um compromisso solene ali, que é de fazer a revitalização do São Francisco. Eu comecei, por exemplo, o município de Pirapora não tinha nem sequer projeto de saneamento básico. O Rio das Velhas era o maior poluidor, né, do Rio São Francisco, e nós trabalhamos em toda essa agenda, interativamente com a turma do Ministério do Meio Ambiente e interativamente com as autoridades dos municípios, enfim. E assim será o meu governo. Nós vamos lançar a infraestrutura do país, mas sempre tendo atenção clara, como foi possível, trabalhando juntos, com seriedade, que não é possível fazer as coisas acontecerem sem o cuidado com o futuro. BR-163, BR-319, as ferrovias transnordestinas, tudo isso eu vou terminar, mas vai ser dentro do padrão que nós fizemos no São Francisco. Uma das questões fundamentais no projeto de transposição
era a questão da revitalização da Bacia do São Francisco. Infelizmente, o projeto foi abandonado, o programa foi abandonado, e a revitalização é fundamental. Primeiro, para atender uma demanda das bacias doadoras, no caso Bahia, Minas Gerais, sem o que o velho Chico pode vir a morrer, e os investimentos na área de revitalização é para não jogar o esgoto sem ser tratado dentro dos tributários do Rio São Francisco, para que se recupere mata ciliar, para que o rio não seja assoreado. O Rio São Francisco é importante econômica, simbolicamente e culturalmente para os nordestinos e para todo o povo brasileiro. Portanto, devemos retomar o programa de revitalização do Rio São Francisco. A revitalização do São Francisco, fundamentalmente, é repor matas ciliares e fazer o saneamento básico. Hoje, mais de 100 municípios da ribanceira do rio, desde a Serra da Canastra, em Minas Gerais, até a Foz, entre Sergipe e Alagoas, mais de 100 municípios jogam esgoto sem tratamento. Eu comecei essa tarefa e é uma das tarefas que, por muito amor e paixão, eu vou retomar. De fato, o Brasil só tem como gerar emprego com a pressa com que o nosso povo precisa, sem importar insumos, ainda sem se preocupar com a qualificação, que demora um pouco mais, é na construção civil. E fazer saneamento, moradia popular, deixando obras relevantes como construção de moradia popular, saneamento básico e revitalização de estruturas degradadas dos nossos rios e lagos, é tarefa minha prioritária. Candidato Boulos, chegou a sua vez de perguntar e escolher quem vai responder. Olha, eu vou perguntar para o Henrique Meirelles. Meirelles, você não é apenas o candidato do Temer, porque aqui tem 50 tons de Temer. Muita gente, aliás, que está dizendo que quer renovação, mudança, tem que ver onde estavam no verão passado. Tudo aprovando medida do Temer aqui. Agora, você é o candidato dos bancos, Meirelles. Você é um banqueiro. Né? A nossa candidatura representa os trabalhadores que estão preocupados com botijão de gás, com desemprego, com salário mínimo. Os bancos, no último trimestre, lucraram 17 bilhões de reais, enquanto o salário mínimo ficou estagnado com você no governo. Você acha normal? Você acha isso justo, Meirelles? Eu sou o candidato do emprego, da renda e do crescimento econômico. No momento em que eu fui convidado para assumir o Banco Central pelo então eleito presidente Lula, né, você deve saber disso, o Brasil enfrentava uma crise enorme e juros na estratosfera. Durante o meu período no Banco Central, os juros caíram sistematicamente, ainda muito altos. Caíram mais agora. Os juros dos bancos são muito altos. Eu já apresentei ao Congresso uma série de projetos visando diminuir o spread bancário, além dos juros do Banco Central, que já são os mais baixos da história. E eu não trabalhei apenas para o governo cujo presidente é o presidente Michel Temer, ou o governo cujo presidente era o presidente Lula. Eu trabalhei pelo Brasil, porque eu fui eleito fazendo campanha contra o Lula e ele me convidou para assumir o Banco Central porque eu tinha condições de colocar o Brasil para crescer. E foi isto o que aconteceu naquela época. E comigo, como presidente da República, vocês vão ter lá alguém que conhece a estrutura, conhece a economia, que tem competência, que trabalhou, que conhece o sistema para baixar os juros e fazer o Brasil crescer, como já aconteceu 2 vezes onde eu estive no governo. Olha, o Meirelles é o maior exemplo de uma coisa chamada porta giratória. Ele saiu do Banco Boston para virar presidente do Banco Central. Depois ele saiu lá da JBS com o Joesley para virar ministro da Fazenda. Agora quer ser presidente da República. Porta giratória é raposa cuidando do galinheiro. É isso que faz o Estado brasileiro ser um Robin Hood ao contrário, que tira dos mais pobres e da classe média para dar para os super ricos. Para enfrentar isso, e nós vamos enfrentar esses privilégios, não pode ter rabo preso. Porque vamos falar o português claro como funciona hoje no Brasil. Muita gente aqui tem sua campanha e já teve financiada por banqueiro, por empreiteira, por agronegócio. Aí quando chega lá, vai atender quem pagou a conta, não quem votou. Tem que ter independência. A nossa campanha é financiada por quem acredita nela, não financiada por grande empresário ou banqueiro como Meirelles.
Pois não, Meirelles. O candidato, de novo, ele falta ter informações básicas, né? Ele não sabe, por exemplo, que nesse período onde eu estava na iniciativa privada, eu era presidente do Lazar Américas, que é um dos bancos mais respeitados no mundo. E eu fiz um trabalho de montagem, de orientação do banco digital, que de fato é um sistema de muito sucesso e o que hoje vai prevalecer no mundo inteiro. Portanto, eu não trabalhei para a Joesley ou para ninguém. Eu fiz uma orientação para a montagem da plataforma digital. Eu era presidente do Lazar Américas, como fui também mundial do Bank Boston. Agora, o importante é que é competência. Isso é que o Brasil precisa e honestidade, porque eu sou um candidato sem processo. O VAR não está previsto na organização do debate para nenhum dos senhores, nem para a candidata Cabo da Ciolo. É sua vez de perguntar e escolher quem vai responder. Minha pergunta vai para o candidato Ciro. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O que o senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando à nossa nação, mas aqui também não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e a terceira melhor economia do mundo, porque a nação brasileira, no nosso governo, vai ficar entre a primeira na economia mundial, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pois não, candidato Ciro Gomes. A democracia é uma delícia, é uma beleza, e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos. Eu vou aproveitar esses 40 segundos para propor 3 alternativas para retomar o desenvolvimento no Brasil. Uma, aliás são 4, mas eu já falei uma, vou repetir. Ajudarei os brasileiros que estão, aos 63 milhões deles, endividados no SPC. Vou ajudar a pagar a dívida e restaurar o consumo das famílias. 2, consertarei e apoiarei o esforço de desfazimento do cartel que hoje cobra de quem trabalha e produz no Brasil a maior taxa de juros do mundo, na ponta. 3, vou consertar as contas públicas para dizer de onde vem o dinheiro para a gente transformar o Brasil, se não digo na primeira, mas na quinta, na sexta economia do mundo que eu já vivi. E 4, vou celebrar uma política industrial e de comércio exterior na área de petróleo, gás, bioenergia, complexo industrial da saúde, complexo industrial da defesa e complexo industrial do agronegócio, começando com construção civil. Eu tinha deixado 1 minuto para trás lá sem usar. É verdade, mas perdeu. Perdeu, Playboy. Parafraseando o candidato, a frase foi dele. Mas o senhor é o que faz agora a pergunta e escolhe quem responde. Ciro Gomes. Eu vou perguntar ao meu estimado colega de Câmara, deputado Jair Bolsonaro. Deputado, está virando uma preocupação grave minha e isso todo mundo tem duvidado, enfim. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas vivendo na humilhação de ter o seu nome no SPC. Como o senhor ajudaria a enfrentar esse problema? Eu te vi respondendo isso há pouco tempo, né, que você ia zerar isso aí. Vou deixar bem claro, Ciro Gomes, meu colega de Câmara. Muita gente honesta entrou no SPC acreditando na política do PT. Acreditando que o emprego viria ou que não perderia seu emprego. Veio a corrupção, veio a roubalheira e aqueles que compraram uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, até mesmo um ferro elétrico, teve que devolver.
Tem gente, então, honesta que está no SPC, mas tem muito, mas muito bandido também. Eu desconheço aqui o volume, eu acho que talvez até a Vossa Senhoria desconheça o volume que desse pessoal, 63 milhões, que deve ao SPC. Eu acho que equivale aí, com toda certeza, quase um PIB do Brasil isso aí. E eu também estou curioso. Eu quero saber, te responda a pergunta aqui, que você nos diga como tirar esse pessoal do SBC. Eu acho que não vai ser rodando dinheiro e nem dando uma canetada, até porque não teríamos poder para isso. Estou ansioso para aguardar a tua resposta. Eu não estou muito preocupado nesse assunto com quem for o responsável por essa tragédia. De fato, da Dilma para cá, o Brasil está descambando todo dia e eu tomei posição muito clara, embora tenha defendido o mandato dela contra o golpe, na medida em que um presidente deve ter a estabilidade do seu mandato, a não ser que seja ladrão, e nem sequer a oposição mais violenta acusou a Dilma de ser ladra. O que acusaram dela foi de um truque contábil que todos os presidentes fizeram. Mas deixa eu dizer, Jair, a dívida é grande, de fato, que soma de todos os 63 milhões, mas repare bem, a média é de R$ 1.400 por pessoa. Você acha que não dá para a gente pegar um conjunto de providências e ajudar essas pessoas financiando em outros prazos, negociando com os titulares desses créditos que botaram aí juro, correção monetária, abuso? Eu sei fazer, vou permitir que todos possam duvidar, mas vou dar os detalhes. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Candidato Bolsonaro, sua tréplica. É uma conta bilionária. Realmente, se o Ciro conseguir fazer isso aí, você vai ser um santo aqui, Ciro. Mas olha só, no Brasil tem muita coisa a ser feita. Sem honestidade, sem realmente colocar gente decente ao teu lado para governar o Brasil, a gente vai continuar vivendo nesse estado de coisa que estamos hoje em dia passando. Não dá mais para acabar as eleições, lotear os cargos para os amigos que entraram na sua coligação, para eles cuidar do futuro de si e não do Brasil. Boa sorte, Ciro. Deus te ajude aí, porque eu confesso que não tenho como pagar essa dívida aqui da forma tão simplista como você está propondo aí. No próximo bloco teremos mais uma rodada de perguntas dos jornalistas do Grupo Bandeirantes. Antes do intervalo você vê aí imagens do estúdio, onde convidados jornalistas acompanham os dados sobre as reações dos eleitores minuto a minuto. A sala digital é uma parceria da Band com o Google. Olho no candidato, olho no voto, Band Eleições 2018.